Feliz Ano Novo! Feliz 2022! Que Deus possa fazer assim infinitamente mais daquilo que você imagina, pode pensar ou esperar. Deus se manifeste com glória e poder na sua vida. Você está conectado, você está assistindo ao culto online da Igreja Águas Curadoras. Como eu estava dizendo para você no final do ano passado, a gente está com alguns cultos diferenciados. Testemunho de novo? Sim, nós vamos ter mais testemunhos, mais relatos verdadeiros, situações que aconteceram na vida das pessoas. Aqui estão as pessoas para provar isso. Onde? Testemunho, você vai assistir aquilo que Deus, pela sua graça, pelo seu poder, pela sua misericórdia, pelo seu amor, tem feito na vida das pessoas. Então, assim, são vários testemunhos, são pelo menos aí 3 ou 4 cultos, são 3 cultos de testemunhos. Se você não assistiu os cultos anteriores, acessa lá, vai lá no culto de 19 de dezembro, 26 de dezembro, tem lá testemunhos para você assistir, ver, ouvir aquilo que Deus tem feito na vida de cada um. Obra tremenda e maravilhosa. Então, hoje, mais uma vez, esse primeiro domingo do ano, quero orar por você, apresentar a sua vida a Deus. Quero dizer que aqui a gente está mais uma vez com um culto diferenciado em que vai ser ministrado aqui a abertura do culto, vai ter a palavra do dízimo e oferta, tudo tem um custo, precisa ser coberto esse custo, e vai ter os testemunhos aí, depois a bênção pastoral, a bênção apostólica para você terminar o culto e seguir aí tua vida em paz no nome do Senhor Jesus. É interessante que ano novo, é tempo que as pessoas ficam mais preocupadas ou com uma atenção maior, assim, como que elas se vestem, né? Então tem gente que vira o ano aí de branco. Acho que é legal o branco. Sabe por quê? Primeiro porque não absorve muita energia, né? Não fica tão calor. Passa o calor danado, você vai virar o ano de preto, aí vai ficar com muito calor, aquela roupa preta vai te esquentar. Mas, falando sério, eu tenho muito calor. Então, assim, branco é legal por causa disso. Agora, as vestes brancas, a roupa branca e o verdadeiro branco, a nossa veste, só uma pessoa pode dar. De repente tem gente que está pensando aí, homo total, né? Aquele sabão em pó que você usa que é uma maravilha, Taixen, Tichan, XP, sei lá, tem tantos nomes aí. E brincadeiras à parte, mas acho que é muito bom a gente associar e a gente lembrar de uma forma muito fácil que a gente gosta, né? De uma roupa limpa, uma roupa bem lavada, uma roupa cheirosa. E as nossas vestes espirituais, o branco verdadeiro, só o Senhor Jesus que pode nos dar. Só Ele que tem esse poder de tirar de nós todo o pecado, de tirar da nossa vida toda a sujeira. Mas tem uma coisa que o Senhor Jesus não faz. Ele não desrespeita o teu livre-arbítrio. Infelizmente, algumas pessoas, elas entregam a sua vida parcialmente ao Senhor Jesus. Infelizmente, tem assim uma área que elas não deixam Deus trabalhar, o Espírito Santo ministrar. Senhor, o senhor pode entrar no quarto, o senhor pode entrar na sala de estar, o senhor pode passar pelos corredores, mas naquele meu quarto especial o senhor não entra. E Deus não entra. Deus não entra, pastor? Não, porque Deus respeita o teu livre-arbítrio. Mas eu quero convidar você a tomar uma atitude corajosa, a você tomar uma atitude que você fala assim, Senhor, eis aqui toda a minha vida nas tuas mãos. Eu me abro por completo ao teu trabalhar, Espírito Santo, para ver se há em mim, como Davi ora na palavra de Deus e fala, vê se há em mim algum caminho mau. Cria em mim um coração novo, ou seja, Senhor, nesse ano novo, me dá sentimentos novos, me coloca com sentimentos novos, para que eu tenha uma postura diferenciada, uma postura de amor, uma postura de reconciliação com as pessoas, uma postura de entendimento, uma postura de mais paz, mais tranquilidade, mais suavidade ao falar, mais abraçar, mais amor, mais entendimento, mais carinho, não só em palavras, mas em atitudes também, e em palavras também, né? Escreve
um cartão para alguém, escreve uma mensagem que vai encher o coração de alguém com alegria, sabe? Seja feliz no teu abordar das pessoas. Mas voltando um pouco para as roupas, do que você tem se vestido? E do que você tem se revestido? Como que são as roupas com que você se apresenta? A palavra do Senhor fala em Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 12 e 13. A palavra de Deus fala assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. Olha só, a palavra de Deus fala: revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A palavra de Deus é completa. Eu vou só me revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência? Não. A palavra de Deus continua, porque ela é perfeita. A palavra de Deus fala assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, de novo falando de roupa, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Meu Deus do céu, que palavra tremenda, que palavra maravilhosa para a gente começar o ano. Você de repente estava pensando em vestes físicas, em roupas físicas, em roupa material, uma coisa que se desgasta. Uma coisa que muitas vezes suja, cai aqui um café, alguma coisa que eu estou comendo, suja, desgasta, perde a cor, perde, né, a beleza que tem. O Senhor Jesus, para você, povo eleito de Deus, tem vestes, tem o revestimento e a perfeição dessas vestes do Senhor Jesus, que é o elo perfeito, que nos reveste de amor. A palavra do Senhor fala: revistam-se, faço questão de ler de novo, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Santo Eterno Deus, nós estamos na Tua presença. Eu quero Te agradecer, Senhor, que nós estamos mais uma vez começando o ano na Tua presença, apresentando a nossa vida, apresentando o nosso coração nas Tuas mãos, louvando e exaltando o Teu nome, Senhor Jesus, acima de todas as coisas. Tu és rei, Tu és Senhor sobre todas as coisas. Nós Te reconhecemos como Senhor, como Salvador da nossa vida. Nós Te pedimos, Senhor Jesus, lava-nos de todo pecado, lava-nos de toda sujeira, limpa-nos de toda impureza. Mantém-nos íntegros, Senhor, na Tua presença. Senhor Jesus, aquele que faz essa oração agora, que Tu possa, Senhor, perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados, lava-nos no sangue do Cordeiro e pela Tua misericórdia, escreve o nosso nome no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. A minha oração por você, nesse ano, nesse começo de ano, nesse primeiro domingo, é que muito mais do que você está preocupado e está bem vestido, o que é muito bom, você está bem vestido, você está bem arrumado, você está bem arrumada, está com uma roupa cheirosa, uma roupa limpinha, muito bem. Agora, além disso, que você seja revestido de profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Que você suporte os outros que têm te suportado, no nome do Senhor Jesus. Que você perdoe como o Senhor tem perdoado a sua vida. E acima de tudo, que você seja revestido, que você seja revestida do amor, que é o elo perfeito. Deus te abençoe, que você possa. Você de repente está chegando agora, estamos com um culto diferenciado aqui hoje, por isso que você está vendo o pastor fazer aqui a abertura, e aí você vai ver que o pastor já vai falar da questão de dízimos e ofertas. Você tem algo para receber de Deus? Quer algo para receber de Deus? Mas a vida, tudo é uma questão de troca, né? É necessário fazer uma troca. Como que eu posso querer algo de Deus? Se Ele já deu o corpo que eu habito, se Ele já deu o trabalho que eu executo, se Ele me dá a paga do meu trabalho, se Ele abençoa a minha vida, a minha família, se Ele tem abençoado os meus irmãos, se Ele tem abençoado uns aos outros que nós temos orado. Você viu o testemunho do Paulinho?
coisa linda, maravilhosa. E uma das coisas tremendas que o Paulinho falou no testemunho dele foi: às vezes a gente não está nem em contato com as pessoas, mas estou orando por vocês. Estou orando por vocês assim como eu sei que vocês oram por mim. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E esse é o revestimento. Como que a gente pode estar coberto, sendo coberto ou cobrindo uns aos outros? É a cobertura do amor, que é o elo perfeito, assim diz a palavra do Senhor. Então, para que haja cobertura, para que a igreja não esteja desprovida de cobertura, faça a sua entrega do teu dízimo, da tua oferta, faça a sua contribuição. Eu tenho certeza que Deus vai se manifestar em favor da tua vida, da tua empresa, da tua necessidade. A palavra do Senhor fala, você sabe muito bem, Malaquias 3:10, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Senhor, eu apresento nas tuas santas mãos toda a vida, todas as pessoas que têm tido verdadeiro compromisso com a tua obra, com a Igreja Águas Curadoras, que não têm vindo aqui buscar algo para si somente, mas que têm colaborado, Senhor, para que essa obra continue, que têm colaborado, Senhor, para que essa obra vá bem e ande em paz, que têm sido realmente fiéis àquilo que a tua palavra diz, de trazer o dízimo todo, Senhor, à casa do tesouro. Em o nome do Senhor Jesus, o Senhor te abençoe, você que é fiel à casa do Senhor, o Senhor te dê graça, o Senhor manifeste o teu favor, o Senhor manifeste da sua provisão na área financeira também e em todas as áreas da tua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidar você agora a ficar com os testemunhos que nós temos por dia de hoje. Logo depois, no final, depois dos testemunhos, eu volto com você para a gente encerrar esse culto e eu ministrar a bênção apostólica sobre a tua vida. Com vocês agora, os testemunhos de hoje. Olá, eu sou o Renan, sou membro da Igreja Águas Curadoras aqui em Piracicaba. Gostaria de dar um testemunho do que Deus tem feito na minha vida, né? Do guardar dele sobre a minha vida. Eu tive que mudar de apartamento por questões financeiras, né? E devido a esse mudar de apartamento, eu fui morar em uma república. E essa república tinha uns 4 usuários de droga. Eu não morava junto com eles, eu morava no fundo numa edícula, sozinho, já justamente por causa desse uso de droga desses colegas que moravam à frente. E eu mudei lá, paguei o aluguel adiantado de 1 mês, para poder dentro de 1 mês eu arrumar um outro apartamento para morar sozinho. E dentro desse 1 mês que eu aluguei, eu fiquei apenas 1 semana. E nessa 1 semana eu não parei em casa. Até que uma segunda-feira eu tive que parar em casa porque eu tenho uma reunião online que eu tenho que secretariar. Tem que estar toda segunda-feira, né? Uma reunião online. E aí eu fiquei em casa. Nesse dia foi o dia que eu peguei eles fazendo uso de droga. Devido a esse uso de droga, eu fiquei com muita raiva e fui lá conversar com eles. E ao conversar com eles, eles ficaram bravos e tal. Eu também me exaltei. E eu queria, inclusive, tinha um cadeirante lá, né, tem um cadeirante que usa droga, e ele começou a me xingar, e eu entrei na pilha dele também, xinguei ele e tal, e quis entrar para brigar com os dois lá dentro, lá que estavam usando droga. Nesse momento, algo dentro de mim falou assim, não entre, esse algo é Deus, né? Tenho uma pura certeza que é Deus me guardando, como Ele vem me guardando desde quando eu saí da Bahia, né? Sou baiano e Deus me guarda. E eu tenho um chamado para pregar o Evangelho, né? Para levar a palavra de Deus. E eu venho fugindo desse chamado. E aí eu tive essa direção de Deus naquele dia, na segunda-feira, de ligar para um amigo meu, que inclusive chama Renan também, e pedir ajuda para ele, para poder eu não entrar dentro da casa, porque eu sei
que se eu entrasse lá dentro não ia dar coisa boa. Então, o que aconteceu? Eu pedi pro Xará vir me buscar, o Renan. Ele veio me buscar e me levou. Ele chegou na edícula em menos de 3 minutos de moto. Ele me tirou de lá e me botou em um local seguro. E voltou lá para conversar com o dono da casa, para ver o que estava acontecendo. E aí eles falaram o seguinte, que se eu passasse da porta, não existiria mais o Renan. Eu não estaria aqui dando esse testemunho a vocês. Então esse é o meu testemunho de vida, que aconteceu há 20 dias agora, recente. E eu teria muito mais testemunho para dar, só que levaria muito tempo, né? Então hoje eu me encontro aqui nas Águas Tunguradoras, graças a esse livramento, não só por esse livramento, mas pelo chamado que eu tenho, né? Eu estou aqui, estou disposto a tal, eis-me aqui, Senhor. Envia-me aonde tem que quer que me, aonde o Senhor quer me enviar, para me levar a tua palavra a quem precisa, né? Principalmente aos usuários de droga. Eu tive uma experiência com droga e gostaria muito de estar podendo ajudar os usuários a conhecer um Deus que cura, um Deus que pode tirar a pessoa dessa situação de rua, dessa situação de droga, drogadição. Eu estou com um símbolo aqui que representa a cidade de Chicago. Eu gostaria de estar orando pela cidade de Chicago, nos unindo em oração como Igreja do Senhor, pedindo para que Deus mande os seus anjos da guarda, seus querubins, para estar acampando ao redor dos irmãos lá em Chicago, e que eles continuem o trabalho lá na cidade de Chicago, que está tendo uma violência muito grande lá, está tendo muito tiroteio. E a Igreja do Senhor lá em Chicago tem se levantado contra esse mundo das trevas e tem obtido vitória. Tem pastores lá orando, tem irmãos orando, tem comunidades orando, e Deus tem feito a obra muito grande lá. Então, como Igreja do Senhor, eu gostaria de nos unir em oração e pedir para que os anjos de Deus continuem dando sabedoria aos pastores, aos irmãos e à comunidade como um todo. Esse é o meu testemunho. Sou o Renan, obrigado, até mais. Eduardo da Silva, 68 anos, e estou aqui para dar um depoimento de como é a minha vida após eu ter aceitado Cristo como meu único Senhor e Salvador. Eu quero dizer para vocês que é tudo maravilhoso, a gente tendo Jesus no coração, seguindo a sua palavra, a gente pode nesta vida ter muitas melhorias, tanto em casa como com o relacionamento com a família, relacionamento com os amigos, e temos prosperado, graças a Deus, eu e minha esposa. O que posso lhe dizer também e mostrar a todos que Cristo e Jesus, nosso Salvador, ele realmente existe. Existe por quê? Eu vou dar 2 depoimentos aqui para mostrar o quão poderoso é Deus. Em primeiro lugar, eu tive um problema na minha vista, a minha retina estava deslocando, né? E com isso vem a cegueira. Eu vou resumir, certo? Para que não fique muito extenso. O tratamento para esse problema que eu tinha é um tratamento caríssimo, que consiste numa injeção intraocular no valor na faixa de R$4.000 cada aplicação. Eu não tinha condição de fazer isso, não tenho convênio, e então eu comecei a correr atrás de muitas coisas, sabe? Deputados, vereadores, secretários de saúde, e o tempo foi passando, e eu não conseguia nada. Então eu resolvi ir num médico particular para ver a opinião que ele me daria. E nesse tempo todo de espera, de angústia, preocupação com o problema da minha visão, eu orava pedindo a Deus para me ajudar. E eu, nessa época, isso foi há uns 2 anos atrás, eu não ainda frequentava a igreja, não tinha me batizado, mas eu sempre fui assim, vamos dizer, um fã de Jesus, sabe? Toda a história dele, todas as passagens dele que eu pudesse ler ou ouvir ou ver de alguma forma num filme, alguma coisa eu fazia. E então nesse tempo eu comecei a orar
pedindo para meu restabelecimento. E estive nesse médico particular. E ele me examinando, então, na época, tinha crescido um vaso atrás da retina, e esse vaso sanguíneo, né? Esse vaso sanguíneo, ele ia empurrando a retina para frente. Ele me examinou, olhou os exames e falou para mim assim: seu Eduardo, tem uma cicatriz aí. Eu falei: nossa, que bom. E ele disse: o senhor fez alguma coisa, algum tratamento para isso? Eu falei: não, eu não fiz nada. E eu indaguei ele se ele conhecia Jesus. Aí falei para ele, né, que quem tinha me curado então foi Jesus. E eu acredito. E agora continuo fazendo um tratamento para melhoria, tomando algumas vitaminas tais. Então, veja bem, isto é uma coisa que não podemos deixar de achar que seja um milagre. E foi. E um outro caso, rapidamente, também, a minha esposa agora com esse problema da Covid, ela ficou com 25% do pulmão comprometido. Ela é uma pessoa extremamente alérgica a medicamentos, ela não consegue tomar nenhum medicamento que não lhe dê alergia. E ela passou mais ou menos um mês assim se recuperando, muito mal. Ela dizia que ia morrer. E nós aqui em casa, a minha filha, meu neto, a gente orava, e ela também. E graças a Deus, ela está bem. E isso também eu posso dizer a vocês que é um milagre. E o que mais poderia eu dizer, né? Porque com a pandemia que ajudou a eu procurar a igreja. Porque a minha esposa ia, meus filhos iam, a minha filha, meus netos, e eu não ia. E com a pandemia começou a ter os cultos online, então eu comecei a assistir o culto e após isso eu comecei a frequentar. Eu frequento a igreja do Nazareno aqui em São Pedro e estamos felizes com isso. Eu agradeço o convite, pastor Cláudio, um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor. Eu, Eliasíbio Costa, dando testemunho de milagre que aconteceu na minha vida. Como sou praticante da igreja presbiteriana, o qual eu, minha querida mãe, Sidrônia, Áurea, irmã Raquel, irmã, fomos pedra fundamental com o pastor reverendo Floyd Sobre, o americano, agora chamado aqui em Blumenau. Fomos fundador da igreja presbiteriana no bairro Ponta Aguda, centro, em Blumenau, Rua República Argentina, o qual até fui diácono. Eu agradeço muito a Deus. Meu filho Ernesto lá aprendeu muito sobre música, e Eliasir. Trabalhamos muito dentro da igreja, foram consagrados, batizados ali. E vindo eu de uma família presbiteriana, desde os conhecimentos de Florianópolis, Estreito, governador Celso Ramos Jordão, o qual meus avós, pai, mãe, tios e tias ainda fizeram a igreja presbiteriana, que hoje é patrimônio tombado devido a outra maior igreja que foi construída. Meu pai, sendo diácono, foi para Porto Belo. Nós íamos de carroça de Porto Belo, 1, 2 carroças cheias de pessoas, até Itapema. E lá consagrávamos a igreja, a Bíblia da igreja presbiteriana, o qual, como fui nascido em Porto Belo, eu vim morar em Blumenau, depois a minha querida mãe veio morar em Blumenau. E ali foi fundada a igreja presbiteriana, conforme já falei. Um milagre que me aconteceu foi naquela época, há 65 anos passados, vendo meu filho Ernesto, fui convidado por um grande hospital que tem em Blumenau, Santa Isabel, para ver o nascimento do meu filho. Na época era uma coisa muito difícil assim, mas eu tinha conhecimento, ciência, e vi o nascimento do meu filho. Para mim foi um milagre de Deus. Segundo o outro, Eliasir, que nasceu, deu um problemazinho na veia,
E lá ele foi preciso transfusão de sangue, de gota a gota, que ele nasceu com 5,850 kg, bem fortinho. Mas graças a Deus, hoje, todos eles encaminhados. Ernesto tem filhos, casado com Carmita, formada pela Universidade de Blumenau, FURB. Ele tem 2 filhos, Jean e Cíntia, também formado pela Faculdade de Blumenau. E Eliasir, onde que trabalhou numa empresa 40 anos no departamento de compras, graças a Deus, honestamente. Formado, ele tem uma filha formada, Alessandra, pela Universidade de Blumenau, FURB, o qual são casados, todos eles, e com os filhos batizados da Luterana, que aqui em Blumenau é muito forte, essa igreja. Então eu sou muito grato, porque uma vez aconteceu um milagre comigo. Eu tive um problema na vista esquerda e o médico foi examinado em Blumenau e me mandaram para fazer a cirurgia em Florianópolis. Eu fui com meu neto Jean e lá falei com um parente que mora perto da clínica e lá ele cedeu a casa prontamente. Eu, qual ia fazer a cirurgia, voltamos, tudo em ordem. Quando chegou a data de chamado, um dia de noite eu pedi a Deus, isso foi um grande milagre para mim, pedi a Deus que eu precisava da minha vista, da minha formação de conhecimento em malharia, precisava contar as tramas com lupa, e eu fiz ali, senti uma coisa muito leve assim na vista. De manhã levantei, fui ao banheiro, quando voltei fui lavar o rosto e olhei-me no espelho, não tinha mais nada. Eu fiquei muito apavorado, de alegria. Fui no quarto, abri a janela, minha esposa Ernestina, calma, homem, calma. Ela dizia, mas eu estava eufórico. Então eu senti o milagre de Deus que desapareceu hoje. Não tenho nada, nem aparece o corte, só ficou o papel do médico que me mandou fazer a cirurgia. Eu agradeço muito a Deus esse milagre. Graças a Deus a minha família está bem, com saúde e sabedoria. E trabalho precisa. Amém. Sou Wagner, alguns já me conhecem aqui da Igreja Águas Curadoras. Sou membro aqui na Igreja Águas Curadoras já fazem 10 anos aproximadamente, um pouco mais de 10 anos. E eu tenho muitos testemunhos para contar, né? Desde quando eu e minha família começamos a frequentar a igreja, esse ministério. O Senhor tem abençoado de muitas formas. Eu cresci num lar cristão, sempre fui cristão desde criança e aprendi muitas coisas da palavra, de como se relacionar com Deus. Mas nos últimos dias eu fui abençoado através de um voto que eu fiz, e era isso que eu queria contar para vocês aqui. Fiz um voto com o Senhor há mais ou menos um ano atrás. É interessante que na época eu marquei num pedaço de papel o voto, orei em cima dele. E no momento eu orei, falei com Deus. Eu senti, obviamente que eu me sinto limitado como qualquer homem, somos pecadores, né? Temos nossas falhas. Mas eu senti que naquele momento Deus tinha ouvido a minha oração. E daí o meu voto era o seguinte, eu tenho uma enteada, né? Eu tenho 45 anos, e a minha enteada, a Carol, né? Ela tem 25, formada, ela fez uma boa faculdade na área dela, né? E o que acontecia? Ela tinha problemas com o trabalho, tal, e eu via muita insegurança na parte dela. Ela sentia problema, fica assim procurando trabalho, queria trabalhar na área dela, teve muita dificuldade com isso após estar formada. Então eu trouxe isso em oração. Eu e Deus ali no meu quarto, na simplicidade da minha vida. Não sou super de oração, não sou um cara super de jejum. Sou um cara que está no caminho, tentando acompanhar, aprender mais de Deus, na dificuldade que a gente tem no dia a dia. Chegar perto da santidade de Deus eu acho tão assim difícil, né? Orei com o Senhor e fiz um voto. Naquele momento senti no meu coração de fazer um voto. E no meu voto, detalhe interessante, eu falei para o Senhor,
Se for o cargo dela, no que é o curso, no que ela for formada, se no olerite dela, Senhor, no primeiro olerite dela, sair o cargo dela, né, o trabalho dela, que ela é bibliotecária, se for lá bibliotecária, o meu voto que eu vou colocar para o Senhor, e pensei muito na hora de fazer esse voto, falei, vou colocar meu voto da seguinte forma, eu vou levar na tua casa, né, na igreja que eu estiver na época, porque eu não sabia quanto tempo o Senhor ia levar para responder, se 1 ano, 5, 10, enfim, não sei. Mas ali na angústia do meu coração, da minha oração, eu coloquei isso para Deus. Eu vou levar, então, na tua casa, um valor referente àquele bruto daquele olerite. E ela prestando concurso, como ela prestava concurso e tal, e vários lugares, e várias oportunidades de emprego, mas não era nada que ela queria na área dela. Falei, se ela for auxiliar de biblioteca ou alguma coisa como algum trabalho de escritório, né? E então daí o meu voto seria o do líquido. Eu fiz o voto assim, dessa forma, orei, uma oração bem simples, quase como eu estou contando essa história para vocês. E o que aconteceu? Depois disso, eu orei, entreguei o voto ao Senhor, entendeu? Senhor, se for então o cargo dela, bibliotecária, se for isso que vai sair, o meu voto será o bruto do salário dela. E na hora eu também falei para Deus, Senhor, eu não tenho esse dinheiro, vou fazer um empréstimo, né? Vou pagar, enfim, depois eu vejo, peço só para o Senhor 15 dias para eu ter o tempo hábil de pagar assim que ela vier o primeiro olerite dela. E se não for o cargo dela, auxiliar, alguma coisa do tipo, mas ela tiver um pouco aquela confiança, né, de estar com o seu trabalho já ali, trabalhando num lugar mais seguro, porque ela tinha trabalhado na área, tinha trabalhado em outras áreas, mas crise, a gente está no meio da pandemia, não podemos esquecer isso, estamos em 2021 aqui, né? Então, no aperto do meu coração e toda a minha limitação de ser humano ali, um ser humano falando com Deus, eu coloquei dessa forma. E fiz o voto, senti que eu estava sendo sincero com Deus e Ele entendeu a minha... E senti que o Senhor Deus entendeu a minha dificuldade. Fechei minha oração em nome de Jesus, começo em nome de Jesus, termino a oração em nome de Jesus, e assim eu fiz. Não passou um ano, tá? Eu digo isso porque eu marquei a data, coloquei no pedaço de papel, mas isso ficou bem vivo no meu coração. Não passou um ano. A minha filha prestou vários concursos, a gente gastou muito levando ela para lá, para cá, tal, viajando o Brasil aí. E um dos concursos que ela prestou foi no Acre. Nós estamos no estado de São Paulo. Eu sou de Piracicaba, estado de São Paulo. E no Acre, para quem sabe, região norte, né, do Brasil, muito longe, ela prestou um concurso lá, enfim. Mas ela ficou em várias, assim, para ser chamada, tal. Várias possibilidades que apareciam, mas em um lugar chamava, meio de pandemia, maior dificuldade. E o que aconteceu? Chegou no mês agora de outubro, aconteceram várias coisas, vários detalhes que eu não vou contar, porque senão a gente poderia até levar mais tempo. Mas enfim, o pessoal do Acre entrou em contato com ela, o pessoal aqui do estado de São Paulo, que é um concurso federal, pedindo a vaga. Ela queria, ao invés de ser chamada no Acre, que não tinha nem a segurança disso, se ela queria dar o código dela de vaga para trabalhar aqui no estado de São Paulo. Nesse momento que eu fiquei sabendo disso, eu me lembro de alguns detalhes da oração. Quais são os detalhes que eu me lembro? Eu falei, Senhor, falei assim com Deus, ali no momento que eu estava de joelho no meu quarto, uma coisa bem simples. Você está falando com um cara simples, que falou de forma simples com Deus. Eu falei, Senhor, se ela pudesse trabalhar mais perto de nós, da família, né? Porque ela morava em outra cidade. E desde quando ela saiu de casa com 17 anos, ela morou em 3 cidades, né? E daí eu falei, Senhor, se ela pudesse morar mais perto, aqui dentro do estado de São Paulo, eu agradeceria, mas está na tua mão. Entregação assim, como se eu falasse com um amigo, mas sem perder a reverência, que eu sei que eu sou homem e ele é Deus. Enfim, a proposta foi para ela trabalhar no estado de São Paulo, numa cidade aqui perto, 2 horas daqui, tá? Era para ser chamada para trabalhar no Acre, não foi, obviamente. Ela foi chamada para trabalhar aqui perto, num concurso público difícil, um cargo, numa época que o governo não estava contratando. Aconteceram várias coisas, precisou de uma pessoa com a formação dela, era o concurso que ela tinha feito, enfim, um cargo federal.
né, como eu tinha falado. Enfim, meu testemunho finaliza dessa forma. O Senhor foi trabalhando de forma que tudo que eu pedi ali, até às vezes inconscientemente, eu estava pedindo e coloquei pro Senhor, para ela trabalhar aqui perto, ficar perto da família, para ela também ter a confiança no coração dela, e o Senhor trabalhar o coração dela, né? Porque eu tenho 45 anos, eu tenho as minhas falhas, imagina uma pessoa mais jovem, então, e aprender a confiar em Deus. E o meu testemunho ele vai sendo finalizado dessa forma. O Senhor abriu, foi um milagre, tá? Se você um dia tiver uma dúvida, você me encontrar, eu posso contar pessoalmente também. Foi um enorme milagre na nossa vida, na minha esposa, porque a gente gastava muito com ela, com concurso e tudo mais, com viagens, e agora ela está trabalhando aqui perto. E veio o Elerite dela, veio do jeito que eu imaginava lá, bibliotecária e tal. Ia trabalhando agora nesse concurso que era muito difícil. Ela não tinha ficado tão bem no concurso, e vários concursos prestando, tivemos muitas dificuldades. E a dificuldade era, ela ia trabalhar no Acre, hoje ela trabalha no estado de São Paulo. Sabe, Deus foi trabalhando de uma forma grandiosa na minha vida, na vida da minha filha. Então eu queria colocar esse testemunho, o Senhor abençoou muito. E para fechar a ideia do testemunho com vocês, quando eu fiz o voto, porque eu fiz um voto com Deus, tá? Voto, entrou dinheiro sim, eu aprendi de algumas formas que às vezes é legal você fazer um voto com Deus. Deus não precisa do meu dinheiro, nunca precisou, mas eu ajudei na obra de Deus, enfim. Deus não precisava disso, mas é para mexer com a minha fé. A ideia é mexer com a sua fé, para você não esquecer os detalhes. E o jeito que eu fiz o empréstimo para pagar o voto me é de grande alegria, porque eu vou lembrar toda vez, cada vez eu vou lembrar, cada vez que eu estou lá pagando lá, para quem eu fiz o empréstimo lá, banco e tal, eu vou estar lembrando que o Senhor foi fiel, o Senhor me deu mais do que eu pedia. A minha família tem consciência disso. E quando eu fiz o voto, eu lembro dessa passagem no momento, que fala em Eclesiastes 5:4. Em Eclesiastes 5:4, quer dizer, tá na Bíblia, tá? A ideia de fazer voto, tá bom? Mas olha só como que foi a minha preocupação. Eclesiastes 5:4 começa assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. E eu pensei muito nisso. Quando eu fiz o voto, falei, Senhor, o Senhor me dá 15 dias que eu vou atrás desse dinheiro, vou manter o meu crédito ok. Eu fazer, porque eu sabia que era uma quantia considerável, a qual eu não tinha. E, como eu estava falando com Deus ali, no Eclesiastes 5 ainda, no versículo 1, ele começa assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. O 2, versículo 2. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Então, pessoal, esse é meu testemunho e essa é a justificativa que eu dei. Eu fiz uma ação simples, com meu coração aberto, com toda a reverência. Coloquei minha situação para Deus. Sabia que era, por ser um voto, sabia que era uma quantia que eu não tinha, mas seria possível eu pagá-la, seria possível cumpri-la, porque eu fiquei muito que o Senhor não se agrada daqueles que fazem voto e não cumprem. E o milagre veio na minha vida, na vida da minha família. Um Senhor milagre, ok? E era isso que eu queria contar para vocês, tá bom? E creio no Senhor. Olha, não estou querendo motivar ninguém a fazer votos, e até porque a palavra de Deus fala para você, seja reverente e preste atenção no que você está fazendo quando você fizer um voto com o Senhor, tá? Preste muita atenção, mas Deus faz milagres e em nome de Jesus nós temos a confirmação daquilo que ainda nessa vida nos é possível, tá bom? E esse é meu testemunho. Obrigado, Deus abençoe. Ei,
Ele não disse que ia voltar? Estou aqui de volta. Cada testemunho, hein? Meu, Deus é demais. Deus é tremendo. Às vezes a gente não sabe nem pedir direito, né? Mas você viu nos últimos cultos do domingo passado, do ano passado, Deus fala de longe, né? Sobre a voz. Deus fala assim, de longe, eu sei e conheço os teus pensamentos. Esse é o Deus que nós servimos. Nós só temos que agradecer. Senhor, eu quero fazer aqui uma oração de agradecimento. Agradecer pelos todos os testemunhos que nós vimos em 2021. Pelos testemunhos que nós vimos hoje, 2022, nesse ano novo que se inicia. Eu quero declarar que o teu servo, a tua serva, possa aproveitar daquilo que o Senhor tem assim escancarado, daquilo que o Senhor tem mostrado, daquilo que são verdadeiros testemunhos de vida, para nós espelharmos a nossa vida e saber que tu és Deus que responde. Tu és Deus que tem todas as coisas nas suas mãos. Tu és Deus tremendo, tu és Deus poderoso. E muitas vezes, Senhor, nós pedimos algo, nós buscamos algo, nós buscamos uma resposta, o Senhor responde de uma forma tão maior, maravilhosa, de acordo com o teu entendimento e não com o nosso. Senhor, perdoa a nossa pequenez, perdoa nossas falhas, perdoa as nossas limitações. Meu Pai, eu apresento aqui a tua igreja agora. Todas as vidas que estão assistindo esse culto online. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Feliz 2022. Eu vejo você no próximo culto.